Glória a Deus, abençoados, graça e paz a todos vocês. Se inscreve no canal Graça sobre Graça Macedo. Vai lá no YouTube e coloca lá, Graça sobre Graça Macedo, e se inscreve no canal. Amém? Meu nome é Maria. Ou então também vocês podem se inscrever no Ministério Graça Apostolado. Vai lá no YouTube, coloca Ministério Graça e Apostolado e se inscreve lá no canal. Amém? Para você ter uma comunhão conosco, abençoada. Alô, para você ter uma conversa com o Espírito Santo, para você ouvir um homem de Deus, para você ouvir uma mulher de Deus. Não fique sem a palavra de Deus no seu dia a dia, não pode, senão você perece, senão você sofre, desnecessariamente. É preciso andarmos na palavra, na boca, na mente e no nosso coração. Amém? Vamos ao estudo de hoje. Romanos 4. Verso 25, que palavra, abençoados, que palavra, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados, que vão entrar aqui neste canal e se inscrever neste canal para ter um melhor entendimento da graça de Deus, amém? Aquilo que Jesus fez, amém? Aquilo que Jesus fez na cruz, a graça de Deus, através do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Alô, o corpo não pode ficar parado. Nem esse corpo terreno. Daqui a pouco eu vou terminar e vou lá fazer o meu treino. E o corpo espiritual, Maria, também não pode ficar parado. É preciso exercitar, é preciso praticar. Hoje eu estudei de manhã o capítulo de Romanos 4 e eu vou falar alguns versos aqui com vocês, amém? Aquilo que eu estudei, aquilo que eu já aprendi no Ministério Graça Apostolada, é isso mesmo que eu vou trazer. O corpo não pode ficar parado. Nem este corpo aqui, esta matéria, não é que é mortal, e nem o corpo imortal. O nosso espírito é imortal. Deus nos deu vida. Alô, foi Deus quem nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, Ele nos vivificou, Ele nos deu vida. Então, glória a Deus pela sua vida. Compreendeste isso? Então, glória a Deus pela minha vida. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É só por causa dele, abençoado. Alô? É só por causa deles. Amém? Então, graças te dou, meu Pai, toda honra e toda glória para o Senhor. Está escrito, dá honra quem tem honra. Eu vim aqui para dar honra ao Senhor. Ah, Deus meu, muito obrigada pela sua graça revelada. Muito obrigada, eu estou querendo crescer, meu Pai. Então, só o Senhor é poderoso para fazer ali aquilo que pedimos e pensamos. Só o Senhor é Deus que pode me instruir na sua palavra. Só o Senhor é um Deus que pode me conceder a sua palavra, que pode me conceder algo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode me conceder, se assim for da sua vontade. A sua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu aguardo melhores coisas no Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para ser usado, um vaso de honra para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revela a tua graça aos meus irmãos. Está escrito, meu Pai, que a gente deve orar pelos nossos irmãos. Então assim eu vou orar. Para quê? Para que eles recebam a graça que eu recebi. Para que eles tenham o entendimento da sua graça. Assim como eu tive entendimento um dia. Então, muito obrigada. Graças eu te dou, te louvo, te agradeço por tudo e por todas as coisas. Amém. Então, todos aí, digam amém. Amém? Então, abençoados, vamos lá, não é? Vamos lá para o Romanos 4, verso 25. Romanos 4, versículo 25. Eu postei hoje no Facebook. Alô, o corpo não pode ficar parado, abençoado. Alô, o corpo não pode ficar parado. O Facebook não pode ficar parado. Aqui não pode ficar parado, não é? Na rua eu não posso ficar parado. Eu recebi a graça, abençoado. Amém? Então, na rua eu não posso ficar parada de boca fechada. Eu não posso. Eu devo pregar a graça. Paulo disse, pregue e não te cale. Então eu não posso me calar, eu não posso parar, eu não posso, amém, abençoado? Então, olha lá, sejam fervorosos no espírito e não vagarosos, vamos ser fervorosos, abençoado, no amor. A graça é amor, a graça é amor, amém? Então, Romanos 4, versículo 25, Romanos 4, verso 25, vamos lá, vai, abençoado. Vamos ler alguns trechos de Romanos 4,
versículo 25. Amém? Olha lá. Romanos 4, versículo 25. Nós sempre estamos falando esse texto. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Se Jesus foi entregue aquele dia, tetelestai, tudo está consumado. Se Jesus aquele dia foi entregue pelos nossos pecados, eu não tenho nenhum pecado. Tem gente que ainda não entendeu isso. Então, abençoado, se ele foi entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados, olha lá. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele morreu e ressuscitou. Ele ressurgiu para a nossa justificação. Então, justificados nós estamos. Então, essa palavra é justificados, abençoado, é pela fé. Amém? Então, o texto de Romanos 4, ele vai falar de obras, ele vai falar de lei, ele vai falar de fé, ele vai falar de muitas coisas. Ele vai falar de Abraão, o pai Abraão, o pai da fé. Tem descendentes de Abraão espiritualmente. Correto, abençoado? Então, ele foi entregue, Jesus, foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Se ele foi entregue, se ele ressurgiu para me justificar, eu estou justificado, eu estou perdoado dos meus pecados. Ele me perdoou. Agora também você perdoa o seu irmão. Amém, abençoado? Então, tenha uma ação. Você recebeu uma reação. Nós recebemos uma reação quando nós recebemos a graça. Ah, abençoado. Ah, se você entender isso e compreender. A gente tem uma reação para com o nosso próximo quando a gente recebe a graça de Deus. Aqui está uma graça de Deus. Aqui está uma sã doutrina. Uma doutrina que não machuca. Uma doutrina que não espanca. Eu postei no meu Facebook, os filhos de Deus estão machucados pelo sistema religioso. Então eles não sentem mais a pancada. Sabe como uma pessoa, sabe um trabalhador de roça abençoado que ele pega muito na enxada, ele carpe, todo dia aquele serviço dele, ele vai fazendo bolha na mão dele por causa do cabo da enxada. E aí ele não chega uma hora que ele não sente mais, ele fica assim com os cabos, não é? E ele não sente mais. Então para ele tá tudo bom, tá tudo certo. Alô, ele não conhece o leve. Ele não conhece o leve abençoado, então ele acostumou. E Paulo disse, não é? Não se conformeis com as coisas desse mundo. Eu postei lá no meu Facebook. Paulo disse, não se conformeis, mas se transforme pela renovação da sua mente, abençoado. É para você transformar a sua mente. A sua mente tem que ser ativada, porque Paulo disse que nós temos mente de Cristo. Então um irmão um dia me disse, um dia abençoado, ele me disse, não é? Eu perdi meu pai, eu perdi a minha mãe, eu perdi um irmão, eu perdi o outro irmão, eu perdi o outro irmão, ou seja, ele enterrou pai, mãe e 3 irmãos. 3 irmãos, eu acho que essa é a minha conta. 3 irmãos. 4. Então, abençoado, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, depois ele perdeu um irmão, ele perdeu o outro irmão, ele perdeu o outro irmão e ele perdeu o outro irmão, ele perdeu 4 irmãos. No último irmão que faleceu, ele disse, eu não chorei, porque ele ficou calejado. Ele não chorou. O choro não quer dizer muita coisa não, viu, abençoado? Choro é emoção, amém? Tome cuidado com essas coisas. Então, abençoado, vamos lá. Então, esse irmão, ele... Claro que doeu, abençoado. É lógico que doeu. Só que calejou. Veio uma morte, veio outra, veio outra, veio outra. Na última, ele já não chorou mais. Então, quando a gente conhece a graça de Deus, abençoado, a gente recebe a graça de Deus.
A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Então, o Espírito Santo, ele mediu-se assim. Até quando vão dar honra para os homens? Ah, porque eu me batizei, porque eu estou justificada agora, porque eu me batizei, então agora eu estou salva. Não, você está salvo em Jesus Cristo. Amém? Então, até quando vão dar honra para os homens? Vou repetir porque esse será o tema. Então, Cristo nos justificou. Cristo nos justificou. Cristo perdoou. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Então, eu estou justificada. Eu estou perdoada. Este é o assunto de hoje. Até quando os homens vão dar honra para homens? Ah, então Deus tem que perdoar os meus pecados, eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer uma oferenda, eu vou ali colocar um vinho, uma comida, vou enrolar uma folha de babaneira, vou uma folha de bananeira e vou servir ao Senhor. Este é o sacrifício que eu tenho que fazer para que Deus perdoe os meus pecados, porque eu faço pecado todo dia. Essa confissão sua está errada. Deus disse, eu nem me lembrarei mais dos seus pecados. Quando fazer essa confissão de fé, abençoado, porque o justo está vivendo pela fé nesta nova aliança. Não é por sacrifício, não é porque entrega isso, não é porque entrega aquilo, não é porque entrega seu filho. Abraão entregou seu filho. Abraão, nós vamos falar disso hoje. Então, usar a passagem de Abraão para você entregar um sacrifício a Deus, eu falei na ministração passada, vem até aqui à frente, entrega seu sacrifício, dá o envelope, você bota o seu sacrifício lá, e para não dizer assim claramente, não é? Põe o seu dinheiro aí para você ser abençoado, põe o seu dinheiro aqui dentro do envelope para você arrumar um emprego, põe o seu dinheiro aqui porque você está cheio de pecado, faz aqui a corrente, faz aqui a campanha, faz aqui o jejum. E este é o sacrifício abençoado que você vai fazer em uma corrente, em duas correntes, em três correntes, em fogueira santa, e nisso e naquilo, e aí quando vê o tempo passou e você sacrificou a sua carne. E você está tão acostumado que você não sente mais no seu lombo este sacrifício, não te dói mais. Mas quando vier aquilo que é verdadeiro, que é a graça de Deus, e a graça de Deus já veio abençoado, nunca mais você comete estes sacrifícios. Quando a graça te foi revelada. Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Ele foi entregue e ressurgiu para a nossa justificação. Então, um corpo abençoado foi entregue lá no madeiro. Ele ressurgiu para a nossa justificação. O que é justificação? Ele nos justificou. Ele nos perdoou de todos os delitos e pecados. E não precisamos mais fazer, porque Ele já fez. Porque Ele foi o sacrifício. Para que a gente não fizesse sacrifício. Compreendes isso, abençoado? Romanos 4, versículo 19 ao 24. Romanos 4, versículo 19 ao 24. Bem-aventurado que você vai entender essa palavra. Romanos 4, versículo... Romanos 4, versículo 19 ao 24. 19 ao 24. Sem enfraquecer na fé, olha só, o escritor de Romanos, que é o Paulo, né? O apóstolo Paulo. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade. Ele vai falar de Abraão, certo? Sem enfraquecer na fé, Paulo vai falar de Abraão. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tão pouco para a falta de vigor do ventre de Sara. 20.
Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha lá. Deixando-se levar pela incredulidade. Incredulidade, abençoado. Eu não acredito. Nesta graça que estão proclamando. Então, você não acredita em Jesus Cristo. A própria graça. Ele foi entregue por nossos pecados. Eu não acredito. Eu não tenho que fazer sacrifício. Eu estou justificada, eu estou perdoada sem fazer nada. É sem fazer nada. É sem pagar o preço, abençoado. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois era já de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade. Quanta gente é incrédulo, né? É incrédulo. Tá pagando o preço. Tá pagando o preço, então não crê naquilo que, né? A graça diz, através do ministro Paulo. Deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Então, abençoado, sabendo que ele, Deus, é poderoso para cumprir as suas promessas. Em Jesus Cristo foi cumprida as promessas de Deus. José, Maria vai ter um filho. Ele salvará a humanidade. Mateus 1. Efésios 2:8, pela graça de Deus sois salvos. E isso não vem do jejum, nem da campanha, nem da obra, nem do sacrifício, nem do envelope. Pela graça de Deus sois salvos. Isso é um dom de Deus. Isso não vem de vós. Estando certíssimo, Abraão, estamos falando de Abraão, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Se você está firmado em sacrifícios, se você está firmado em obras, não recebeu. O Romanos 4, verso 25, abençoado. Por quê? Você tem que estar firmado em... Olha onde você tem que estar firmado. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que é que você tem medo, abençoado, de sair debaixo da lei e estar debaixo da graça, de vir ter no ministério graça e apostolado. Do que é que você tem medo, abençoado? Quem vos enfeitiçou? Quem coage você? Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de coragem para avançar, para prosseguir, para sair do velho, para entrar no novo. Tudo se fez novo. Deixa o fermento velho, abençoado, para que Deus se manifeste na sua vida. Viva da fé, não vive de tranqueiras, levando em cima do púlpito. Mas Paulo ali, sabemos o que Paulo ali falou. Sabemos ali o que é que os religiosos, sem entendimento da graça de Deus, fizeram. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito, olha só, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera,
segundo o seu poder que opera, segundo o seu poder, segundo o poder que em nós opera. Então há um poder de Deus que em nós opera. Segundo aquele. Então, abençoado, não é o seu jejum, não é a sua corrente, não é a sua campanha, não é o seu dinheiro, não é abençoado. É a sua fé. Por isso que Jesus cumpriu o seu ministério, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João, fez ali sinais e prodígios. Jesus, segundo a sua carne, vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé te curou. Foi a tua fé. Verso 20, Romanos 4, versículo 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para cumprir. Então Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. 22, pelo que isso lhe foi creditado para a justiça. Ora, não só por causa dele está escrito. Alô? Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse levado em conta, mas também por nossa causa. Meu Deus, que palavra abençoada. Mas também por nossa causa, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos, a nós os que cremos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas também, vou ler aqui, ó, abençoado, de novo, ó. Ora, não só por causa dele, mas não só por causa dele está isso escrito, que lhe fosse levada em conta, mas também por nossa causa, a quem mais também por nossa causa, a quem há de ser imputado a nós o que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. 25, ele foi entregue por os nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Que palavra, hein, abençoada? Vamos ler mais um pouquinho de Romanos 4? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Olha só aqui. Paulo vai falar de Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Aqueles que se gloriem-se no Senhor. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Então, quando a gente crê na graça, quando a gente crê que Deus enviou o seu Filho, não é? Para ser o sacrifício. Deus mesmo em manifestação de Filho, Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo, 3 manifestações de Deus abençoado. Então, o próprio Deus revestido de carne nos justificou, não é? Então nós estamos falando de justificação, de perdão. Este é o assunto. Então, abençoado, até quando vão dar honra para os homens? Ah, porque eu fiz a campanha, porque eu fiz o jejum, então eu fui perdoado. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu entrego sacrifício para Deus, porque eu entrego isso, porque eu entrego aquilo, e eu... Até quando?
Ah, porque eu me batizei, porque eu jejuei, porque eu fiz, eu recebi a bênção, porque eu coloquei o meu joelho no milho. Porque eu subi a escada da Aparecida, porque eu coloquei a cruz das costas, porque eu ralei o meu joelho, porque eu fiquei noite sem dormir, porque eu acordei de meia-noite e eu estava orando. Porque eu. Então, abençoado, você é abençoado, Efésios 3:8, Efésios 1:3, você é abençoado com toda sorte de bênção. Não há mais necessidade de pagar um preço para você ser abençoado. Você tem que crer como Abraão creu. É pela fé. O que diz a Escritura? Abraão creu. Então, os filhos de Deus calejou o joelho. Ah, acostumei a ficar sem dormir. Eu vou ali, compro um remedinho, tomo um chazinho. Alô, não se conformeis com as coisas deste mundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ah, eu vou ali, eu faço um chá, não dormi, não tem problema, é assim mesmo. Ah, Deus é quem sabe de todas as coisas. Não se conformeis, abençoado. Antes orai e não jejuais. Quem jejuou foi os discípulos de Moisés, os discípulos de João. Enquanto o noivo estava com os seus discípulos, Lucas 5, enquanto os noivos estavam com os seus discípulos, não podiam jejuar, porque era alegria, era festa para eles quando estavam com o Senhor. Hoje é alegria e é festa para nós, porque nós estamos com um Senhor, somos templo do Espírito Santo. Romanos 4, verso 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ah, Deus meu, acredita a sua graça na minha vida. Coloque mais créditos cada vez mais na minha vida. Essa é a minha petição para o Senhor. Coloque cada dia mais a sua palavra na minha mente, na minha boca, no meu coração, para me citar ela. Estes são os créditos do Senhor. Eu aguardo muitos créditos ainda. Eu aguardo muitas moedas. Aquele homem disse, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então aqui, abençoado, é graça. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas eu tenho a palavra da graça. Ele foi entregue pelos nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Você está justificado, perdoado diante de Deus, sem sacrifício. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Então, se eu trabalho, a empresa tem que me pagar. Ela não está fazendo favor para mim. Ela tem que me pagar porque eu trabalhei. Não é assim, abençoado? Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Mas a graça de Deus foi um favor, abençoado. Amém? Aqui são coisas terrenas. Mas as coisas celestiais, a graça de Deus, ela foi um favor imerecido. Ninguém merecia. Alô? Estávamos em delitos e pecados. E Ele nos deu vida, nos justificando, nos perdoando, salvando, fazendo uma remissão de pecados. Você não pode, abençoado, você não pode, abençoado, receber condenação. Se você não batizar, você não vai ser salvo. Você não pode receber esta condenação na nova aliança. Você está cheio de pecado, então você tem que batizar para o batismo em águas remir os seus pecados e você ser uma nova criatura. Não, Paulo falou à igreja de Coríntios, hoje nós somos nova criatura por causa de Cristo. Olha o Hebreus, abençoado. Quero ler Hebreus com vocês. Vou terminar. Hebreus.
Hebreus. Vamos ler Hebreus 1. Eu adoro essa palavra abençoada lá. Hebreus 1. Havendo Deus outrora antes, né? Antes de morrer e ressuscitar e vier a ser o Espírito em nós, amém? Então nós somos santuários de Deus para Ele testificar essa palavra com vocês. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Falado aos pais pelo profeta, falou através de Jeremias, Isaías, Moisés, olha lá. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, ou seja, pela cruz. Romanos 4, verso 25. A nós está falando pelo Filho. Alô? A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo por quem fez o mundo. 3. O Filho é o resplendor da glória. O Filho é o resplendor da sua glória. É a expressão, imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Filho é o resplendor da sua glória, Deus. E a expressão e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus estava em Cristo, não imputando os seus pecados, e justificou, e perdoou, e santificou. Hebreus 10:10. Olha lá. Pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Purificou ou não purificou, abençoado? Por que ainda estáis debaixo da lei? Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O batismo de João, o batismo de Mateus 3 era um batismo simbólico, serviu para eles naquele tempo, não serve mais para nós. Alô? O que serve para nós é a coroa da justiça, abençoada. Alô? A justificação está em Cristo Jesus. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Em Jesus, não foi em batismo. Alô, não está escrito em batismo em água. Foi em Jesus Cristo que a purificação. Por isso não há mais, abençoado, Santa Ceia, não há mais águas batismais para fazer a remissão dos pecados. A remissão dos nossos pecados foi feita em Cristo. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Estou lendo em outro lugar. Romanos 4, desculpa, abençoado. No entanto, aquele que trabalha, mais crê. No entanto, aquele que não trabalha, mais crê em Deus, que justifica o ímpio. Aqui vai sair uma palavra, amém? Talvez eu deixe para o próximo apostolado amanhã, tá bem, abençoado? Já estamos com 35 minutos. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio. Aquele que não trabalha,
aquele que não faz obra nenhuma. Por isso Jesus ele disse, não é vedes os lírios do campo, eles não fiam, eles não trabalham, mas eu os sustentam. Eu os sustentam. Do que você tem medo, abençoado? Fortifica-se na graça que há em Cristo. Fortifica em Cristo. E a gente vai voltar a falar sobre essas coisas mais tarde. Amém? No próximo apostolado. Então, no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Abençoado, foi Deus que colocou uma fé em Abraão para que ele cresça em Deus. É Deus quem faz tudo e todas as coisas. Salmo 100, versículo 3, foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, abençoado. Foi ele, não nós nunca faz nada para ser, foi ele quem vem com o seu bálsamo primeiro, é ele quem vem com a sua justiça. Então nós temos que dar honra a quem tem honra. Alô, abençoado, até quando vão dar honra para o homem? Ah, mas foi ali que eu me batizei, ali que eu tenho que ficar, ali o homem de Deus, ali o homem de Deus tem uma palavra. Alô, o homem de Deus está em você, abençoado. Cristo Jesus em você. Ah, porque eu. Até quando você vai dar honra para você? Até quando você vai dar honra para a água? Até quando você vai dar honra para o seu sacrifício? Até quando você vai dar honra para o seu jejum? Até quando você vai dar honra para as coisas terrenas e não para Cristo, que te santificou, que te salvou, que remiu os seus pecados? Então Deus coloca uma fé em nós para que a gente crê na palavra dele. Assim, então, abençoado, olha lá. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê que Deus que justifica o ímpio. Vamos voltar a falar disso. Então, Deus, por isso que João, abençoado, vamos terminar. João 8, vamos terminar. João 8, olha lá. Deus coloca uma fé em nós. Ou você vai cair em Romanos 8, 9. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aonde é que está a sua fé, abençoada? Porque Deus imputou a fé em nós para que nós crescemos na sua graça. Mas que maravilha, abençoada. Saber que Deus acreditou, colocou uma fé em nós. Ah, mas eu. João 8, versículo 5. João 8, versículo 5. João 8, versículo 5, 8, abençoado. Deixa eu ver aqui. João 8, deixa eu ver aqui. João 8. Olha lá. João 8, verso 58. Disse Jesus no tempo ainda de sua carne vivo. Em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eita! Antes de Abraão nascer, eu sou. Então foi Deus. Olha lá, Jesus disse. João 8, verso 58. Em verdade vos digo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu é quem acredito. Eu é que ponho a fé. Eu é que faço você acreditar. Eu. Até quando os homens vão dar honra para homens? Aguarde o próximo apostolado abençoado. Amém? Aguarde. Efésios 1. Deixar aqui um minutinho, deixa eu ver aqui outra lição que eu li aqui essa semana. Está em Efésios. Efésios. A lição de hoje, até quando vão dar honra para os homens? Romanos 4, verso 25, pela graça de Deus,
você está justificado. Viva sem condenação. Ah, porque eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que fazer aquilo? Porque você não tem que fazer nada. Alô? A dívida foi paga. A dívida foi paga. Então, nós não devemos nada, abençoado. Quem deve, a gente faz o nosso trabalho na empresa e o patrão tem que nos pagar. A empresa tem que pagar. Ele não está fazendo favor nenhum. Ele não está fazendo favor nenhum. O patrão tem que pagar. Eu trabalhei, correto? Então, ele não está fazendo favor nenhum. Mas e na graça de Deus? A graça de Deus foi um favor. Jesus pagou a dívida para que nós não pagamos, né? Não foi escrito isso? Olha lá, Colossenses 2, Colossenses 2, olha lá. Colossenses 2,14, havendo riscado, Colossenses 2, versículo, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças. O batismo é ordenança, o jejum é ordenança. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando na cruz. Pá! Levou embora a dívida. Acabou. Não tem que pagar um preço. Não tem que pagar preço, abençoado. Acabou. Efésios 1. Vamos lá. Efésios 1, eu vou deixar para a próxima ministração. Amém, abençoado? Onde Deus vai falar. Porque aqui também tem um jargão da graça, né? Efésios 1:4, né? Então, só que eu vou estudar o texto inteiro. E aí a gente vem com a graça e vem com o apostolado. A graça de Deus, você está justificado em Cristo Jesus. Você não está justificado porque você se batizou. Você não está justificado porque você fez a campanha, o jejum, a corrente. Não. Compreendeste? Romanos 4. Então é pela fé. Simples assim, abençoado. Todo terceiro sábado do mês tem oração. Pela fé você pode ser curado. Pela fé, essa dor que você está sentindo, você pode ser curado. Efésios 3, versículo 20. Porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Segundo o seu poder que opera em nós. Neste corpo mortal abençoado. Alô? Graça e paz.